Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo mais uma vez. Aqui comigo, o nosso trio de comentaristas formado por Sócrates brasileiro, que você vê aí no vídeo, Chico Sá e também Vitor Ernesto Birner. O programa de hoje vai muito além daquilo que acontece nos gramados, vai muito além do futebol e suas polêmicas. O Cartão Verde hoje recebe aqui no estúdio Maria Paula Gonçalves da Silva, mais conhecida como Magic Paula, um ícone do nosso esporte, do nosso basquete, e que atualmente está no comando de um projeto ambicioso que envolve esporte e cidadania. Projeto esse patrocinado pela Petrobras, com custo total estimado em 100 milhões de reais. Trata-se de um dos maiores e mais inovadores projetos voltados para o aprimoramento de atletas de potencial olímpico e também de alto nível. Magic Paula, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço, vir ao Cartão Verde me faz recordar meu tempo de atleta, né? A cultura sempre deu muito apoio ao basquete e o futebol, que é algo que eu gosto também. E estar aqui junto aos craques aqui, que tem um estilo diferente, né, de comentar futebol, eu estou muito feliz, estou muito tranquila aqui. A Palmeirense Paula, por favor. A Palmeirense Paula. Eu não citei São Paulino sempre fica incomodado do lado de outro. Não, pelo contrário, aí você se engana. A diferença, né? Convive bem. Você se engana. Não, esses São Paulinos, não são todos. Eu estou honrado, como eu sempre digo, e eu não precisava falar na frente dela, ela sabe que é uma opinião minha. Muitos atletas foram craques na quadra, no campo, mas quando eles param de jogar, eles deixam de ser craques. Essa, se é que é possível, ficou mais craque ainda. Então, para mim, é uma honra estar ao lado. Poderia ser corintiana, São Paulina, se palmeirense. Se fosse São Paulina, eu acho que a admiração seria um pouquinho maior. Mas é uma questão emocional, não é racional. Só um pouquinho. Um pouquinho de hipocrisia não. Eu ia falar o seguinte, Paulo, eu não citei as modalidades envolvidas nesse projeto. São 5, taekwondo, boxe, levantamento de peso, esgrima e remo. Se no final desse projeto todo você conseguir com que o Brasil tenha a identidade realmente forte com essas coisas, vai ter feito uma mágica também, né? Porque são esportes nanicos, ou exagero dizer isso? Então, é um desafio grande, né? Como são modalidades que culturalmente a gente não tem muito acesso, a gente não assiste, a gente não tem conhecimento e não tem investimento. Eu acho que qualquer ação, que mínima que for, vai ter resultado. E é um projeto ambicioso, porque eram confederações, eram modalidades que não tinham apoio praticamente nenhum. E o que é mais bacana é que esse projeto ele visa o apoio ao atleta, diretamente ao atleta. Então, a gente sabe que existem muitas leis, existem muitos recursos para o esporte, mas, na verdade, são recursos que ainda não chegam no produto final, que é o atleta. E esse é um projeto inovador nesse sentido, né? A gente vai dar toda a estrutura para que eles possam se preparar. Algo que não é muito comum no nosso dia a dia dentro do esporte. Lá tem uma experiência na tua terra, lá em Santos, que demonstra bem a nossa capacidade de criar, né, grandes atletas. Nós temos uma imensidão aí que não tem nenhum projeto específico, nenhum programa, muito menos programa de governo para isso. Com polo aquático. No bairro periférico de Santos, o investimento era do McDonald's. Na verdade, o investimento era do cara do McDonald's que tinha franquia em Santos, né? Tem um técnico cubano lá, se não me engano, é internacional, o clube internacional, chama. É tradicional a modalidade. E o técnico se dispôs a participar desse projeto na periferia. Uma piscina que estava abandonada, não tinha nenhum educador lá, ninguém usava. Se arrumou tudo, quer dizer, gorro, sunga para a molecada, algum alimento. Desse projeto, em 2 anos, haviam 4 jogadores já na seleção infanto-juvenil brasileira. Que depois dali, os grandes talentos foram para o internacional. Quer dizer, é fácil, porque a nossa miscigenação racial nos dá a oportunidade de ter atletas de tudo que é esporte. O que falta, na verdade, é seriedade no investimento que é feito e na visão que se tem do esporte. Em primeiro lugar, educação. Os talentosos se tornam atletas de... Eu acho que tem uma coisa, tem muito a ver com a nossa cultura, né, Magrão? Porque o time brasileiro tem vocação para esporte, para música, para arte. Um alemão ou um americano, dependendo do padrão, ele sempre pensa em ser um grande executivo. Parece que a cultura propõe uma coisa diferente e ele pode
fazer outra. Aqui não, aqui a vocação do brasileiro acho que tem muito a ver com isso. Então, se trabalhar direito, inevitavelmente... Mas depende muito de como você trata isso. Por exemplo, a Alemanha, você está falando, aproveitando que você falou dos germânicos, em determinada época, se não me engano, no século XVII, o Chico vai me corrigir se temporalmente eu me misturo tudo, você tinha grandes filósofos na Alemanha. Hegel, Schopenhauer, Nietzsche. Cara, o século seguinte não tinha mais nada. Não tinha mais pensamento, não tinha mais crítica, não tinha mais reflexão. Tudo é uma questão da sociedade de como ela privilegia alguns aspectos ou não. Acho que tem alguns aspectos interessantes nessa coisa que você falou de Santos, porque Santos tinha um número enorme de clubes. O Internacional é um dos poucos clubes que resistiram, todos os outros foram demolidos ou estão abandonados. E Santos, agora no final de 2010, inaugurou um ginásio também, porque sediou os Jogos Abertos do Interior. Mas acho bacana pegar esse gancho para falar o seguinte, Paulo, até queria ouvir de você, porque a gente tem falado e vai falar nos próximos anos, por causa de Copa do Mundo e Olimpíada, que legado, e essa ideia de legado está muito atrelada à questão da construção civil, né? Todo mundo imagina que legado é alguma coisa que se constrói com tijolo. E, na verdade, ginásio não é o principal legado. Vocês estão tentando montar uma maneira de pensar o esporte. Que é um legado também. Esse projeto da Petrobras ele foi construído com algumas figuras do esporte, inclusive o Sócrates participou no ano passado de algumas reuniões que a gente teve. E a ideia de se criar não só um núcleo, né, do rendimento nesse projeto, tem o social e tem a memória esportiva, né? Tem a questão de vídeos, documentários, então, que é algo que a gente não tem também culturalmente de preservar. De hoje uma criança de 8, 7 anos não sabe mais quem foi quem, porque a gente não tem essa estrutura. Então, é um projeto que é complementar. Eu acho que é aquilo que o Sócrates falou. Não tem talento, não tem o rendimento se não tem uma quantidade de oportunidades para essa criançada praticar. E os talentos, um não pode matar o outro, né? Então, é um projeto que visa não só a formação do atleta, mas eu acho que em questão está a formação do indivíduo, porque a gente uma hora para de jogar, né? Então a preocupação maior do projeto é isso, vamos colocar esses atletas para estudar, que hoje é algo preocupante nesse núcleo do rendimento. Então acho que é tentar fazer algo diferenciado, dar uma estrutura para que o atleta possa ter condições, porque eu sempre brinco, né? Quando você está lá no momento de decisão, um americano que fez 2, 3 universidades e a gente que está com um atleta que não estuda, não teve a estratégia de quem estudou é outra, né? O emocional é outro. Então, eu acho que a gente precisa mudar um pouco esse conceito também. O Paulo, pode ser? O Paulo, como é que vão ser selecionados esses jovens escolhidos, assim, Na verdade, porque assim, o foco são atletas que têm potencial para medalhista em 2016. Então, nós no primeiro momento e no primeiro ano, foi um trabalho construído com as confederações, porque o que acontece? A patrocinadora é a Petrobras, o Instituto o Passe de Mágica, que é um instituto que eu fundei e vai comandar toda essa gestão desses recursos, e a execução fica para as confederações. Então, nós estamos, num primeiro momento, abraçando a execução que a confederação vai realizar. Então, assim, os nomes, porque são modalidades individuais, fica muito mais fácil. Pelo ranking, quem é melhor vai estar, né? Então, fica bem mais fácil. Mas vai ter toda uma avaliação, né? Porque a gente precisa apresentar ao patrocinador uma avaliação do Instituto em relação a cada modalidade. Então, esses atletas vão ser escolhidos por cada confederação. E tem essa coisa atrelada da educação, você citou agora o exemplo do americano que fez 2 universidades e de repente do esportista brasileiro que não. Porque uma das bandeiras certezas é de que o recurso dessa vez chega até o atleta, o que não acontecia muitas vezes. O recurso destinado pela Lei Piva, por exemplo, acabava sendo repassado do COB para a confederação, mas não chegava exatamente na ponta. Quer dizer, para o cara receber esse dinheiro, para o atleta receber, vai ter que estar estudando, também tem essa contrapartida, pô? Porque assim, o recurso, né, a Lei Piva, ela não dá, a lei não favorece para que o atleta tenha isso. Então você vê a esgrima, por exemplo, se os atletas não estiverem competindo, a competição é que vai somando pontos. Se eles não competem, eles não conseguem estar numa Olimpíada. Então a gente também pensou no apoio à competição internacional. Então não adianta ele ficar aqui treinando, ter os equipamentos, ter todo o apoio, porque ele vai ter psicólogo, nós montamos um trabalho que ele vai ter toda a infraestrutura
necessária, né? Um nutricionista, mas ele não compete. Se ele não compete internacionalmente, ele não vai pontuando para poder estar numa Olimpíada. Então, isso é importante também. Agora, eu acho que isso é uma questão, não dá para a gente chegar no primeiro ano e já querer, olha, se não estudar, não vai. Eu acho que é algo que tem que ir sendo construído de uma maneira... Ninguém pode impor nada a ninguém, mas a gente começar a mostrar através de algumas palestras, de algumas atividades que a gente pensa em fazer, que eles têm que ter essa consciência, porque o esporte, uma hora na nossa vida, ele deixa de ser a nossa atividade. Aí muita gente hoje sofre porque não pensou nisso, né? Não estudou, não teve uma... Então, depois não sabe o que fazer, fica meio perdido. Então, acho que nós temos a obrigação de dar esse encaminhamento. Eu acho que falta muito isso. Eu me recordo quando eu ia jogar no exterior, jamais os dirigentes sentavam com a gente e diziam, olha, nós vamos para tal país, lá a moeda é essa, a língua é essa, a cultura é assim. Passar alguma coisa, a gente ia... Quantas oportunidades a gente perdeu, né, de aprender com o esporte, de poder viajar, o tanto que a gente viajou. Então, acho que são coisas que eu acho que dá para ir introduzindo e melhorando um pouquinho a qualidade, né? Vladir, eu vou colocar uma opinião pessoal. Essa correlação estreita e impositiva de que só vai participar quem estuda, eu acho meio burra. Na verdade, você tem que oferecer ferramentas para que o garoto, o adolescente, perceba a importância da informação para ele, a importância do conhecimento, a importância do processo educativo e de ensino. A partir daí, ele vai tomar a iniciativa de buscar. A cabeça convence. Quer dizer, se você limita o acesso dessas crianças que não estudam a algum objeto que pode lhe dar a oportunidade de viabilizar ou ter visão do que seria legal para ela, você está excluindo essa criança. Ela não vai ter oportunidade. Ao contrário, você tem que trazer, principalmente aqueles que não estudam, tem que estar junto com você. As ONGs deviam trabalhar com isso, não ao contrário. Se você for impositivo, nunca é bom. E né, na maior parte das vezes. Né? E é burrice, na verdade. O futebol mesmo. Na verdade, se isso for levado na prática, na realidade, não dá resultado. Na verdade, isso aí é um discurso para cego enxergar. Para ganhar um álibi, né? Para cego enxergar, porque na prática não é assim que funciona. Pelo contrário, as crianças que não estão na escola são aquelas que devem ser atraídas para qualquer projeto social. Porque depois elas vão cair na escola. Lógico. Não, eu concordo, Magrinho. Eu acho que esse raciocínio de obrigar as pessoas a estudar, se não praticam, é coisa para quem já está, por exemplo, na Universidade Americana, ele precisa manter uma média para poder jogar, mas ele já vai estudar de qualquer maneira, ele já está lá. E aí, para ele ter o privilégio de jogar naquela equipe, poder praticar o esporte, ele já tem a mentalidade, aí ele precisa tirar uma média, precisa se comprometer um pouquinho mais com os estudos. Eu estava até conversando aqui com o Vitor, em relação a gente sediar Jogos Olímpicos ou a Copa. Eu acho assim, muita coisa talvez não mude, mas muitos movimentos vão começar por conta disso. Semana passada eu estive na USP, a USP lançando um programa de aproximar a universidade do esporte, de poder oferecer à universidade bolsas para atletas, exames, pesquisas, recuperar o espaço, que a USP é um espaço maravilhoso de recuperação daquele espaço. Então, assim, talvez seja um movimento que se iniciou por conta da gente. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades de aproximar, né? A universidade sempre foi muito distante, né, Sócrates, de quem era atleta. Tipo, eu jogo, não dá. E está aqui a prova, fez medicina, eu também estudei, né, fiz faculdade. Então, dá para fazer, mas a gente não era incentivado a fazer isso. Então, eu acho que precisa voltar um pouco, porque Estados Unidos, o esporte americano, está super relacionado com a universidade, né? Está super ligado com a universidade. E o cara que faz o esporte dentro da universidade, ele tem uma valoração diferente. Então, aparecem grandes atletas já estando na universidade. E às vezes a gente mata isso. E tem a coisa de buscar um modelo, por exemplo, para que as pessoas entendam. O projeto que você comanda agora foi muito visto pelo vértice de que quebrava um pouco a maneira como o dinheiro era distribuído pela grande estatal, no caso, que é todo destinado para o COB. Isso quebrou um pouco essa coisa. Você mesmo cansa de falar, eu já ouvi entrevistas suas, não existe um modelo, quer dizer, hoje em dia o Ministério do Esporte pensa de um jeito, às vezes o COB pensa de outro. E nós pensando de outro. Então, e onde está essa zona? Falta uma gestão. Qual é a gestão? O que nós vamos seguir? Qual é o modelo? Né? Se a China teve, se a Austrália teve, qual é o que o Brasil vai seguir? Né? Olha, eu acho que no momento cada um está
achando o seu melhor, né? O que você está fazendo melhor. Se a gente tivesse uma diretriz que viesse de cima, que todo mundo tivesse que seguir, lá na frente todo mundo ia estar na mesma direção. Da forma que está, o que eu sinto é que parece que cada um vai caminhar para um lado, vai trilhar para um lado. O COB não tem lá muito boa vontade de unir, sintonizar com o resto também, né? O COB é meio CBF, né? Porque assim, eu acho que são duas instituições, tanto o Ministério como o COB, o Ministério do Esporte, eles têm que ter uma mesma linha, né? Talvez, na minha visão, o Ministério do Esporte deveria ser a base, o social, a base, e o Comitê Olímpico fazendo essa função do rendimento, mas é um projeto que visa a melhoria do esporte. A gente não está na contramão, vai ajudar atletas a melhorar a sua condição. Então, falando nesse ponto específico de melhoria, isso está sacramentado tem alguns meses e a gente vê agora ações do COB no mesmo sentido. Por exemplo, tem um centro de treinamento na área do Espaço Maria Além, que foi recém-inaugurado agora pelo COB, que chama Espaço Time Brasil. Não sei se a denominação é exatamente essa. Mas lá, entre as modalidades contempladas, estão as modalidades com as quais vocês estão trabalhando também. Há nisso um pouco de uma resposta ao que vocês estão fazendo? Paulo, como é que tem sido esse bastidor do projeto? Porque, querendo ou não, fez o COB se mexer. Esse projeto... Você tem mais fácil, por exemplo, esse espaço do COB, já que vocês estão cuidando dessas modalidades, esse espaço contemplar outras modalidades, entendeu? Mas esse Time Brasil, esse projeto que o COB realiza, ele já é com quem se destaca. Então, Natália Falavina, que já é medalhista e tal. Então, é um projeto mais voltado para quem já tem. O projeto da Petrobras não, é algo que vai ser construído para que possa melhorar e chegar. Então, são coisas distintas. Agora, só uma coisa, você citou alguns modelos, Austrália, China, Estados Unidos, a gente pode colocar aí Cuba um pouco mais antigamente. Algum deles priorizou investimento em estrutura física e não nas pessoas? Ou todos priorizaram o ser humano? Cuba jamais. Cuba jamais. Eu acho que tem uma mescla, né? Não pode ser 100% estrutura física, porque a gente tem que pensar no legado social, no legado da política esportiva que a gente quer, aproveitando esse momento. Mas eu tive na China antes da Olimpíada, eu não gosto de comparar a China, Cuba com o Brasil. São maneiras, são modelos diferentes de vida, né? Do dia a dia. Eu cheguei aí em escolas de esportes lá na China. Então, o cara se destaca, ele vai para um lugar que ele estuda e treina lá. Então, assim, lá só tem atleta. A gente não tem isso aqui, não sei nem se a gente conseguiria fazer isso. Então, eu acho que o Brasil tinha que criar o seu próprio modelo e uma mescla do que é bom e o que daria certo aqui. Porque nem tudo que se faz fora, de repente, a gente consegue introduzir aqui, né? Mas tem algumas coisas que são fundamentais, né? Por exemplo, você associar ciência com alto rendimento. Estou falando de alto rendimento. E a gente não consegue, no Brasil, trabalhar com ciência. Hoje, sem ciência, você não faz alto rendimento. Não dá para brigar. A gente fica muito atrás. Essa coisa que ela falou de estar muito longe da universidade, a universidade muito longe do... A universidade está longe porque a base científica está na universidade. Agora, por exemplo, você vai a Cuba, Cuba tem resultados excepcionais. Um país desse tamanhozinho, com a população desse tamanhozinho, com resultados absurdos. Você vai lá ver a pista de atletismo do Centro Olímpico de Cuba, é de terra batida. Quer dizer, atrapalha o cara quando ele vai competir no tartan. Você vai ver o equipamento de ginástica, ginástica olímpica, que mudou o nome, as barras dos antigos, são do tempo do colegial, né, hoje. Ginástica artística. É equipamento de 59. Como é que o cara vai para competir com outro equipamento? Mas aí só que você coloca um cubano, um jovem cubano e um jovem brasileiro. O jovem brasileiro hoje está difícil seduzir ele a fazer esporte. Ele tem tudo. Difícil. Ele tem um iPhone, ele tem um iPod, ele tem um computador, ele se relaciona virtualmente. O jovem cubano, aquilo é uma esperança para ele ter algo diferente, para ele ser diferente. Então, Mas difícil. Por que todo jovem brasileiro quer ser jogador de futebol? Aí eu não sei. Mas a questão é de visibilidade, de valorização daquele espaço. Para poder seduzir se você valoriza o basquete, se você valoriza a ginástica, se você valoriza o boxe,
Pô, tem um monte de gente que é. Mas eu acho que É questão de mostrar isso para o público. Quer dizer, isso é uma ação de Estado. Né? Mas você acesso, da né? É uma ação de Estado. Ó, é interessante, nós vamos investir nisso. Pô, vem um monte de gente atrás. Mas, Magrão, será que até o número de jovens interessados em virar jogador de futebol também não diminui? Porque eu acho que essa sedução do mundo virtual também é que a gente não tem como mensurar. Então, Mas uma coisa não exclui a outra. Magrão, Não exclui a outra. Você pega a molecada que está jogando bola de 14, 15 anos, tá jogando videogame. Uma coisa não exclui a outra. a Paula costuma citar que hoje o garoto chega na escola e às vezes não sabe correr, cara. É. Entendeu? Porque tem uma... Não sabe correr porque não tem motricidade adequada, porque não teve nenhuma educação física. Agora, sabe outra coisa que é preocupante? Eu que fiquei esse tempo todo lá no Centro Olímpico, a capacitação dos profissionais para a iniciação esportiva. Ninguém quer mais ficar lá, você sabe o que é? Ficar lá, ensinar a chutar, dar finta e não sei o que. Aquilo é um trabalho de paciência, de anos. E aí, a hora que o moleque está pronto, vem alguém, pega e leva. Outra coisa, ele sai da universidade hoje, ele quer ser um personal, ele quer trabalhar no final de semana num navio, que ele ganha muito mais, ele vai para uma academia, tem outras opções que ele é mais valorizado do que ser um profissional. Questão de valorização. Então, assim, se você falar que a partir de agora, todo mundo que trabalhar com a iniciação esportiva no país vai ter um salário diferente do que tem, a gente vai ter um número muito maior, mas não é uma coisa que seduz hoje o profissional de educação física. É como a educação formal também. Deixa eu só fazer Se você formar hoje professor e padre, parece coisa do século, 2 séculos atrás. É verdade, ué. É verdade. Porque não tem mais valor. Verdade. A sociedade não dá valor a esses profissionais. Deixa eu só aproveitar essa deixa, Não sei se é profissional. a gente faz o primeiro intervalo e já retoma. O Vitor queria perguntar também, a gente volta com... Não é só uma colocação. Te passo a palavra. Só o primeiro intervalo aqui, a gente vai também querer explorar um pouquinho do passado, da Paula, um pouco de história pessoal também. O Cartão Verde faz um rápido intervalo e a gente volta já.